Vamos lá, gente, segunda aula da semana. A gente está falando aí dos modelos totalitaristas pré-guerra mundial, pré-segunda guerra mundial, que antecedem a Segunda Guerra Mundial, né? Falamos sobre o fascismo de Mussolini, falamos muito sobre o nazismo de Hitler. Falei com vocês a última aula sobre o stalinismo, né? O governo de Joseph Stalin na União Soviética. E hoje, nessas duas últimas aulas da semana, a gente vai falar sobre o governo getulista, tá? O Estado Novo aqui no Brasil. Não sei se só nessas duas, mas falaremos agora sobre o Brasil totalitarista também, tá? Temos outros países, tá? Tem uma guerra civil na Espanha, onde Francisco Franco vai assumir o governo e vai implantar o totalitarismo na Espanha. Nós temos Salazar, uma revolução, um golpe, né? Uma revolução em Portugal, que Salazar também vai tornar Portugal totalitarista. A gente vai ter esse modelo em outros lugares, tá? Falamos dos três maiores da Europa naquele momento e vamos falar do Brasil, que é o que nos interessa, né? Que é onde vivemos, até para entender um pouco dessa bagunça que é o Brasil. Tá? Então, em 1930, Getúlio Vargas, você vai ter a chamada Revolução de 30. Tá? Para muitos é uma revolução, para outros tantos que estão corretos é um golpe de Estado, em que Getúlio Vargas, apoiado pelo Exército Brasileiro, da qual ele era um dos comandantes, vai dar um golpe, vai retirar o presidente eleito, Washington Luiz, do governo, e vai assumir ele o governo do Brasil, instituindo uma ditadura militar que vai durar de 1930 até 1945, grande parte dela chamada de Estado Novo. Tá? Mas hoje a gente vai falar no porquê. Tá? Vamos falar aí um pouquinho de o que levou ao sucesso desse movimento. Sucesso assim, de conseguirem dar o golpe, de conseguirem tomar o poder, por que disso? Tá? Quando o Brasil se torna república, em 1889, a gente falou já disso já, o Marechal Deodoro da Fonseca dá o golpe, tá? Você tem a proclamação da república, o governo, o imperador é deposto, e Marechal Deodoro da Fonseca assume como o primeiro presidente republicano do Brasil. Tá? Depois teremos Floriano Peixoto, que é o que se chama República de Espadas, e logo após você vai ter início de um período, uma república já com constituição, com eleição, onde os presidentes serão eleitos, há um período chamado de Primeira República, República Velha, ou o nome mais reconhecido, que é República Café com Leite. Tá? Por que café com leite? Durante esse período, você vai ter no governo brasileiro uma troca, tá? Entre presidentes paulistas e presidentes mineiros, às vezes um carioca, mas você vai ter o domínio brasileiro nesses três estados, tá? Principalmente entre São Paulo e Minas Gerais. A capital do Brasil é o Rio de Janeiro, mas o governo, os políticos eleitos para controlar o Brasil vão ser sempre de São Paulo, o grande produtor de café, e de Minas Gerais, o grande produtor de leite e derivados de leite. Tá? Então, por isso, da República Café com Leite, o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Tá? Então, desde o final do século XX, lá, do século XIX, tá? E o início do século XX, então lá do finalzinho de 1800, dos anos 1800, e o início, os primeiros 30 anos, principalmente esses primeiros 30 anos do século XX, de 1900 a 1930, o governo brasileiro ele vai ficar sendo revezado entre políticos paulistas e mineiros que vão governar, são os mais poderosos, são os mais ricos, e vão governar em prol dos seus estados. Então você vai ter nos 30 primeiros anos, após a República de Espadas, você vai ter um governo republicano, com eleições, com presidentes e políticos eleitos pelo povo, falaremos disso, povo bem entre aspas, tá? Que vão ter o controle político do país e vão governar para as suas regiões. Tá? Então na Primeira República, você vai ter um governo democrático,
mas que vai governar, que vai criar leis, que vai ter toda uma conduta política que vai privilegiar os produtores de café e os produtores de leite de Minas Gerais. Então a economia brasileira, que vai estar baseada principalmente, as exportações brasileiras vão estar quase que totalmente dependentes do café paulista. O governo brasileiro vai governar para essas pessoas, vai governar para esses estados. E não para as pessoas desses estados, mas para os ricos desses estados. Tá? Você nesse período você vai ter um tipo de controle não oficial que se chama coronelismo. Tá? Então, os fazendeiros de café, os grandes fazendeiros de Minas Gerais, pessoas do Rio de Janeiro, importantes ricos do Rio de Janeiro, vão ser tratados como coronéis da Guarda Nacional, porque tinham esse quadro quando existia a Guarda Nacional, ou mesmo porque vão ser tratados como coronéis. Tá? Então vai existir o coronelismo. Essas pessoas vão controlar, cada um vai ter uma região em que eles vão controlar. Um sistema que até muito pouco tempo, até hoje, você tem no Nordeste brasileiro ainda. Tá? Então regiões que você vai ter um fazendeiro rico da região, que vai ser sempre privilegiado pelas políticas públicas. E que ele vai fazer o quê? Ele vai funcionar como uma autoridade não oficial. É a ele que as pessoas vão recorrer em caso de necessidade. É ele que vai ajudar a população quando há uma necessidade, uma seca, ou uma colheita, chuva de mais, chuva de menos. E quando as populações dessas regiões vão ter problemas econômicos, ele vai auxiliar essas pessoas, mas sempre em troca do quê? De favores políticos. Tá? Então eles vão garantir a permanência eterna deles, ou de seus interesses na política, através desse sistema de coronelismo. Tá? Então isso era muito forte, principalmente em São Paulo, Minas, desse primeiro período. Tá? Então é dessa maneira que São Paulo, principalmente São Paulo e Minas Gerais, vão se manter no comando, vão se manter no governo por tanto tempo. Na primeira Constituição, você vai ter a afirmação de um governo democrático com eleições, mas não são eleições universais. Tá? Não é todo mundo que vota. Você vai restringir o direito ao voto. Então inicialmente você vai garantir o direito ao voto somente aos homens, as mulheres não votam, alfabetizados, e aí você vai excluir uma enormidade de homens, tá? Porque alfabetizado no início do século XX, você vai ter uma minoria, muito minoria. De cara você vai excluir praticamente 100% dos negros, que não tinham acesso à escola, portanto não eram alfabetizados. Então, em nenhum momento na Constituição estava escrito que os negros não podiam votar. Mas quando você diz que só pode votar quem é alfabetizado e proíbe a alfabetização dos negros, você exclui eles da eleição. As famílias pobres também vão ser excluídas, porque elas não são alfabetizadas. Tá? Os eleitores vão ter que ter uma quantidade de terra mínima. Tá? E também não é qualquer homem alfabetizado. Tá? Ele tem que ter uma posse de um pedaço de terra, ele tem que ser proprietário de alguma coisa. E aí você vai terminar de excluir os menos favorecidos, os pobres. Tá? E aí, quando você vai filtrar quem pode votar, você vai ter poucas pessoas que atendem a esses requisitos, que podem ser eleitores e candidatos no Norte, pouquíssimos no Nordeste, poucos no Sul e muitos no Sudeste. Tá? Então os lugares que vão ter mais eleitores, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, por serem as áreas mais populosas e por serem as áreas com uma quantidade muito maior de pessoas que atendem a esses requisitos. O número de alfabetizados no Sudeste é muito maior do que no restante do Brasil, naquele momento. Tá? O número de homens maiores com serviço militar, com terra, é muito maior em São Paulo do que nas outras regiões. Tá? Então,
O número de votantes, de eleitores em São Paulo e de possíveis candidatos em São Paulo é muito superior ao de qualquer outro do Brasil. Então é claro que na hora que você vai votar, essas pessoas vão votar em quem? São pessoas de uma suposta elite branca, católica, de São Paulo, produtor que vive da produção ou do serviço do café, que vão votar em quem? As pessoas brancas ligadas ao café de São Paulo, de Minas Gerais. Então, o controle político, o governo brasileiro vai ficar preso a essas pessoas, restrito a essas pessoas. Os candidatos de outras regiões, por mais que as pessoas de sua região votem nele, essa quantidade de votos não é suficiente para superar os do Sudeste. E aí você vai ter um revezamento de governos, de presidentes, de políticos importantes, sempre de Minas e São Paulo. Minas e São Paulo, daí o nome Café com Leite. Aí vem o coronelismo para afirmar isso, para que as pessoas do interior, que as pessoas de São Paulo, principalmente das regiões produtoras, que esses votantes, que esses eleitores, não votem em pessoas de fora, não queiram mudanças, não lutem por mudanças. Você vai ter os coronéis regionais que vão manter esse controle político através desse sistema de coronelismo. Que são pessoas que vão ser esse poder paralelo. Então vão ser coronéis que vão cuidar do povo, né? Ajudá-los quando necessário, arrumar emprego, mas sempre com a cobrança eleitoral. Então essas pessoas ficam amarradas a essas trocas de favores. Fora isso, você vai ter aqui no Brasil, isso é muito forte, a coisa do padrinho. Então vários camponeses pobres, vários eleitores, pessoas que têm terra, mas pequenos, pobres, que poderiam lutar por uma mudança, vão batizar seus filhos com esses coronéis. Então esses coronéis vão ser padrinhos de uma infinidade de crianças, filhos dos moradores da região. Então vai ter uma ligação quase que familiar. Então na hora de votar, isso pesa, as pessoas vão votar, o voto dessas pessoas não vai ser determinado por elas, e sim pelo coronel. Essas pessoas vão votar de acordo com o que o coronel ordenar. E como esses coronéis são os produtores de café, pessoas ligadas ao governo, o governo se mantém. É quase que uma coisa eterna. Tá? É isso que vai motivar o surgimento de insatisfação nos outros estados. Então, os outros estados do Brasil, do Sul, produtor de carne, do Nordeste, de cana, de outros produtos, as elites de todas as outras regiões vão, com o tempo, ficando cada vez mais insatisfeitas por esse governo supostamente democrático, mas que mantém sempre as mesmas pessoas no poder, que não são as mesmas. Você vai mudar de presidente, mas é como se não mudasse, é o mesmo objetivo, tá? Ampliar as facilidades de São Paulo e Minas Gerais no contexto econômico. Se governa para São Paulo e Minas Gerais. Tudo é feito para São Paulo e Minas Gerais. As necessidades de São Paulo e Minas Gerais em primeiro lugar, o que vai levar a uma insatisfação geral no restante do país. Tá? Então, essa é a República Café com Leite. Você vai ter um governo democrático, que não é democrático, porque quando você restringe tanto aos votos, tanto o poder de voto a um número pequeno de pessoas, isso não é democracia, tá? Você vai ter sempre os mesmos eleitores. Um governo que é mantido pelo poder econômico e pelo coronelismo, tá? Que vai ter um papel importantíssimo nessa manutenção do café com leite, e que vai gerar toda a insatisfação externa. Tá? Esse seria o histórico da República Café com Leite. Tá? Um governo de paulistas e mineiros para paulistas e mineiros. Tá? E nesse momento que São Paulo vai explodir como uma grande metrópole do país, a locomotiva do Brasil, que vai levar o país nas costas, porque é a cidade mais rica, é o estado produtor de café, os grandes milionários brasileiros moram em São Paulo, vivem em São Paulo. São Paulo vai se tornar a metrópole do hemisfério sul nesse momento, e é até hoje. Mas a gente também não pode perder de vista que ela se tornou o que ela é graças aos favorecimentos políticos causados por essa suposta democracia da República Café com Leite. Tá certo? Então, se hoje nós temos aí um país penso,
onde você tem estados riquíssimos e outros praticamente abandonados pelo governo, com estruturas muito atrasadas, é muito graças a essa república também. O governo colonial sempre tomou essas ações e a Primeira República seguiu. Tá? Você vai ter uma priorização descarada de 3 estados e o abandono quase que total de outros. Há alguns nem tanto, como o sul do país ainda vai ter alguma coisa, por causa das fronteiras ali com a Argentina, Paraguai, Uruguai, que são sempre regiões de possíveis conflitos. Então nessas áreas você vai ter algum incentivo, quase que como uma esmola para não gerar insatisfação, mas vai gerar mesmo assim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula falaremos da Revolução de 30 mesmo, quando o Getúlio Vargas vai dar o golpe e assumir o governo, como esse governo vai funcionar. Beleza? Até a próxima, gente. Fui.